Nosso primeiro episódio é com ela, né? Uma parceira de longa data, Valquíria Rigon Volpato, que é advogada, é também membro da Academia Cachoeirense de Letras e é produtora cultural. Na verdade, ela é multifacetada. Ela tem várias outras instâncias de trabalho, mas ela falou, vamos resumir nisso, porque eu acho que é perfeito para o nosso bate-papo. Val, a gente começa essa série de 6 podcasts aqui, 6 episódios, falando sobre mulher, né? Na verdade, a Secreta Luz fala sobre mulher. Mas a gente não pode deixar de começar falando sobre literatura. Porque foi de onde o Secreta Luz nasceu, né? Da vontade de mulheres escreverem e terem seus textos publicados em locais de acesso, de fácil acesso, lugares publicizados, né? E eu queria contar, para a gente começar esse bate-papo, um pouquinho também para quem está assistindo conhecer a história do Secreta Luz. Ele se transformou em livro, hoje está se transformando em podcast, então quer dizer, está virando uma marca, mas ele teve lá uma história lá atrás. Então, assim, a gente surge numa conversa, né, lá na UCM, num aplicativo de WhatsApp da UCM, com mulheres dialogando, e parece que a gente está sempre reclamando, mas não é, porque a gente está sempre num lugar de ter que estar na defensiva, de ter que estar se explicando e de ter que estar lutando por espaços que deveriam ser nossos e ainda não é, né? E a gente começou a discutir sobre mulheres que gostam de escrever e não conseguem publicar seus textos em jornais da cidade. Isso virou uma grande polêmica no grupo. E a galera falando, não, mas tal jornal eu tenho mais fácil acesso. Eu falei, peraí, gente, peraí. Se a gente tá tendo que implorar, ficar falando até demais, sendo chata, né? Porque algumas pessoas devem sair de lugares falando que a gente é chata, né? Por achar que a gente tá pedindo demais. Por que a gente não cria a nossa própria plataforma para as mulheres poderem escrever os textos que elas quiserem? Porque ainda tinha isso. Tem mulher que consegue publicar seus textos, mas tem que ser na temática que o jornal ou que a cúpula ali que rege, né, a escrita do jornal concorda, né, com o tema que ela vai publicar. Então, eu falei, gente, por que não, né? Aí a gente esbarra no primeiro lugar que o artista sempre esbarra, que é o financiamento financeiro. Não temos dinheiro. Naquele momento não tinha nenhum edital aberto para que a gente pudesse galgar essa possibilidade. E também nem sempre a gente vai conseguir ganhar um edital, porque a gente sabe que os editais ainda são poucos, os valores são pequenos e que são muitos artistas bons buscando patrocinar seus trabalhos para que possam executar. Então eu falei, gente, vamos criar uma coisa digital, né? Vai ficar uma coisa meio amadora no início, mas eu acho que é começando de alguma forma que a gente vai dar o primeiro passo. E assim a gente fez. Começou a publicar PDFs com várias escritoras, né? Recém-escritoras ou escritoras que já tinham já uma caminhada, né? Nessa propositura de escrever, de falar sobre diversas temáticas. E eu preciso citar aqui a Tati Cardoso, que né? Sempre tá do nosso lado, nessa empreitada, mas que estava lá bem mais ativa no início, porque ela também tem outros tipos de trabalho agora que a vida vai tomando, né, esses caminhos, mas que ela estava lá desde o início com a gente, galgando esses espaços também. E preciso agradecer ela, a parceria, né? Tudo que a gente formou naquela época. E os resultados que deram frutos. Então, assim, a gente foi escrevendo e aí surgiu a abertura da Lei Rubem Braga. Falei, por que não, né? E aí surgiu o primeiro livreto do Secreta Luz, que é esse que está aqui na frente, que vocês estão vendo. É um livreto que a gente pensou, cara, nós temos um grupo de 5 mulheres, né? Se eu não me engano, eram 5 mulheres na época. A Tati já não estava mais com a gente. Tava só assistindo e admirando tudo que ela ajudou a formar, né? Com os PDFs. E aí eu falei, cara, mas eu acho que como a gente vai democratizar o acesso dessas mulheres nesse primeiro livreto? Porque era um valor baixo, porque foi na época que a Lei Rubem Braga teve que diminuir o valor na época da pandemia. E não dava para fazer um livro enorme. É claro que a gente queria, né? Com diversas mulheres escrevendo nesse livreto. Mas não dava para trazer um livro muito robusto. E aí surgiu a ideia desse livreto. E aí eu falei, cara, a gente precisa democratizar de alguma forma, porque não dá para escolher, né? Eu acho muito ruim, porque tem tanta mulher que escreve tão bem de diversos temas. E aí a gente teve a ideia de fazer o concurso. Porque eu acho que hoje, naquele momento, né, era o melhor lugar de democratizar
o pleito da chegada dessas escritas nesse livreto. E assim fizemos o concurso, ali nasceram diversas escritoras, ali foram publicadas mulheres que já escreviam e tinham vergonha, não se acreditavam como escritoras, né? Porque tem isso, as pessoas falam muito isso, né? Ah, mas você brinca de escrever, né? Não levam a sério o que muitas mulheres escrevem. E também outras mulheres que já escreviam, já sabiam do seu potencial, puderam também trazer a sua contribuição para esse livreto tão maravilhoso. Tenho poucos exemplares ainda dele, né? A gente conseguiu distribuir muito livreto, isso foi muito bom. Mas quem quiser ainda tem alguns. Então, assim, a partir de toda essa narrativa, a gente percebe que a gente está em 2024 e a gente ainda tem que criar os nossos próprios mecanismos dentro da literatura de diversas áreas, mas a gente está falando de literatura hoje, para a gente conseguir levar o nosso trabalho aos olhos das pessoas, para que a gente seja valorizada, reconhecida de alguma forma. E aí, eu te convidei, né, para que a gente possa trocar, né, essa história, essa conversa, porque você também escreve desde pequena, porque eu sei, desde os 7 anos de idade, né, veio lá do Itabira já escrevendo já, e já tive a oportunidade de ler alguns textos seus dessa época, e eu falava, gente, é um adulto ali no corpo daquela criança, porque escrevia muito bem já desde pequeno. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua vivência dentro da literatura, tanto na parte de escrita, quanto na parte também de leitura, porque eu sei que você é uma leitora que vivencia muito isso. Você tocou tantos pontos. Muita coisa, né? Você tocou tantas coisas nessa introdução e ativou tantas coisas em mim. E vai ser muito bom estar aqui nesse momento com você. Então, eu já te agradeço antecipadamente. Sei que já é bom porque sei que a nossa amizade é boa, sei que a gente tem uma troca generosa. E, para mim, isso é o fundamental da vida, né? Especialmente quando mulheres são nesse nível de amizade que a gente consegue se entender, se complementar, fazer esse reconhecimento, quase que uma radiografia de quem a gente é. Enfim, Manda, o que acontece, né? Você tocou nesse ponto da infância que eu achei que a gente nem ia falar disso, mas, enfim, eu tenho até hoje. Eu falo aqueles mesmos caderninhos que eu te mostrei, e eu sempre digo que a leitura e a escrita foram 2 pedras de salvação, assim, em momentos muito cruciais na minha vida. Então, escrever, para mim, foi o meu desabafo, foi minha primeira amizade. As palavras, elas foram ganhando contornos na minha vida, onde eu consegui, através da expressão do texto, me confortar, sentir acolhimento e, de fato, me fazer entender muitas vezes. Porque, às vezes, falando, eu não conseguia me fazer entender, e escrevendo, eu conseguia. Quando você fala do Secreta Luz, né, que é essa iniciativa incrível, e aí você fala da questão da Lei Rubem Braga, eu me lembro também que houve um tempo que eu estava do lado de lá. Né? Nessa gestão dessa Lei Rubem Braga, que hoje eu já não estou mais na secretaria, tem 1 ano já que eu me distanciei, 1 ano e meio, mas foi para mim um momento assim, de aprendizado longo, estar na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também, fazer a gestão, entregar assim, o que eu pude diante da gestão dessas leis de incentivo e saber que projetos lindos como esse foram fruto de algo que a gente realmente tentou fazer o máximo, que a Secretaria continua impulsionando, ou seja, uma política pública que não morreu, né, que tem legado e que atravessa algumas décadas aí nesse caso. Outra coisa bacana de dizer é que quando a gente fala de lugar de mulher, né, de mulher falar, de mulher vocalizar, eu me lembro muito bem que quando você traz, será que a gente tem que brigar por um espaço? Brigar por um espaço ou ser indicada por um homem para ter espaço? Isso é muito interessante. Eu publiquei durante 4 anos, semanalmente, no Jornal Fato. E também foi uma porta incrível na minha vida. Eu só tenho gratidão àquela porta que foi aberta. Mas quem abre aquela porta para a Valquíria, que ainda estava escrevendo e tinha uma certa timidez com seus textos, foi o Dr. Igner Mansur. Então, eu vejo que, assim, com toda a gentileza que é peculiar daquele ser humano, e eu também tenho uma gratidão infinita por ele, mas eu vejo que talvez a Valquíria sozinha não tivesse sido reconhecida. E que os textos da Valquíria ganharam um pano de fundo que poucas escritoras poderiam ter em dado momento. Ou seja, já vinham com essa retaguarda de ter sido indicado
pelo Igner, que é uma pessoa de renome na cidade e é indiscutível, isso a gente não tem como questionar. Então, assim, eu acredito que parte da minha trajetória também tenha sido porque um homem esteve lá. E não necessariamente porque a mulher, a menina, foi descoberta, entendida como escritora e oportunizada a ter esse espaço. E aí eu me lembro também que um dos primeiros textos, salvo engano, o primeiro texto que eu publiquei, falava sobre justamente um período eleitoral. E aí a gente está no período eleitoral agora, né? A gente está vivendo tantas demandas. E eu me lembro de fazer uma análise, porque aquela jovem, na época com 20 anos, pensava já essa dinâmica social, pensava política, pensava em como a cidade ia se comportar. E uma mulher pensar sobre esse tipo de assunto não é comum. Ainda hoje não é comum. Outra situação que eu acho bacana de narrar para esse momento falando de literatura e falando um pouco dessa minha estrada, é que eu tinha um desejo muito grande que habitava no meu coração, que era me debruçar na bancada do Mourades, tomar um café e conversar com aquelas pessoas. Mas a bancada do Mourades, ela era quase que exclusivamente masculina. Eu acho que era, né? Enfim, masculina. E aí, aquela masculinidade toda ali, eu me lembro de tentar e querer me colocar e, às vezes, ter que ganhar espaço, sabe? Me impondo de uma forma até, às vezes, um pouco agressiva. Obviamente, agressiva no sentido de trazer argumentos, mostrar que eu era capaz, de alguma forma, de estar ali naquele debate, que não era só uma menininha na beira de um balcão querendo fazer parte de alguma coisa, mas que era alguém que queria pensar também, que queria opinar também. Então, assim, a minha vida foi muito marcada, né? Minha vida de literatura, né? De escritora, foi muito marcada por tentar estar em lugares que não eram usualmente abertos para mulheres. E aí foi quando eu, de fato, com essa retaguarda, com esse pano de fundo, né, que eu te trouxe, né, que foi o Dr. Igner, me inseri numa publicização de jornal, né, semanal, todos os domingos. Eu ladeava um artigo sempre do Dr. Sérgio Damião, que também é um confrade hoje da Academia Cachoeirense de Letras, uma pessoa incrível. Ou seja, eu estava muito bem protegida naquele ambiente e talvez... Aí agora, talvez não, né? Eu vou trazer um pouco também de reconhecimento, de alto valor. Mas porque os meus textos, de fato, tinham conteúdo. E aí eu consegui romper um pouco essa bolha. Sabe? Sair um pouco dessa imagem de... a estagiária do Mansur publica no jornal. Então, já não era mais a estagiária do Mansur, era a Valquíria Volpato, que fez e deu nome à sua coluna no jornal semanal de domingo. E isso agora, né, eu consigo... Parei depois com as escritas rotineiras para o jornal, depois avancei escrevendo para o blog. Hoje o blog, que eu tenho o domínio dele, né, que tem o meu nome, a gente já está com quase 50 mil acessos. 50 mil pessoas já passaram por aquela página. Eu já recebi mensagens de vários cantos do país, inclusive livros que eu recebi de pessoas que se corresponderam, que olharam, que viram e que realmente entenderam que havia qualidade ali. Ou seja, mas isso não aconteceu de um dia para a noite. Não aconteceu com a Valquíria de 10 anos de idade que escrevia no caderninho. Aconteceu com a Valquíria de 20, que já era estudante de direito, que já estava no escritório de advocacia, que tinha alguém que tinha uma presença robusta nesse meio e que foi trabalhando isso até, enfim, a Valquíria que você conhece hoje da forma como me apresento. Então, assim, Secreta Luz, ele é um espaço, sim, democrático, sim, de reconhecimento. Então, mulheres que estão ali têm profundo conhecimento e qualidade. Eu vejo os textos, eu acompanho o jornal. Eu acho que, assim, é de parabenizar muito, porque a gente tem encontrado uma rede de mulheres fortes. Não que a gente tenha que ser muralhas o tempo todo, mas mulheres fortes, que têm conteúdo, que têm opinião e que realmente querem fazer umas às outras brilharem. Então, a nossa luz, ela tem sido mais radiante e menos secreta ao longo do tempo. Perfeito. O Secreta Luz, ele possibilitou também outros espaços a serem criados, né? Como, por exemplo, a Olivia também vai participar de um podcast com a gente aqui. E também é uma grande parceira do Secreta Luz e é uma grande escritora também. E ela criou 2 clubes, né, que frequentam o Espaço Casa Carmô, que é o Clube de Leitoras, que elas se reúnem mensalmente para debater os livros que elas escolhem ler durante aquele mês, e o Escritoras Cachoeirenses, que nasceu
dentro do Secreta Luz, e aí a gente colocou o Secreta Luz, porque o Secreta Luz depois virou... Tava publicando um artigo no Dia a Dia ES, e depois a gente trocou do Secreta Luz para Escritoras Cachoeirenses, porque a gente achou que faria muito mais sentido, né, trazer mais um produto, né, que veio dessa ideia do Secreta Luz. Uhum. E aí, trazendo, né, toda essa sua história, tudo que você contou pra gente, eu sei, porque eu te conheço, que você é uma pessoa que, indiretamente, mas eu acho que você gosta também, de palavras difíceis. Você é uma pessoa que saboreia essas palavras difíceis. É uma pessoa que, por ler muito, estudar muito, tem muita ciência, né, entendimento desse dicionário robusto que você tem aí na sua cabecinha. E eu sei também que você veio do Itabira, de um lugar lindo, magnífico, mas que demora muito a chegar ao crescimento, digamos... Não vou dizer o progresso, que às vezes o progresso pode não ser tão maravilhoso, mas chegar ali a tecnologia, chegar ali a informação, como chega aqui no centro pra gente, e que é entendível isso, que é um processo lento. E você saiu de lá criança, já escrevendo, né? Contou pra mim tudo isso, como foi difícil, se formou advogada e como foi difícil galgar esses espaços, né? Você acha que essa vontade intensa de saber todas as palavras, de se alimentar dessas palavras e de também poder jogá-la no papel, também vem de um lugar de autodefesa, de mostrar, sim, eu sou capaz. Eu vim de um lugar que vocês não querem enxergar, apesar de ser riquíssimo culturalmente, de ter diversos artistas que saíram de lá. Você, Dandara, conheci Dona Ângela Patuá, também maravilhosa. Então, assim, vem de um lugar, assim, de autodefesa mesmo, de se reafirmar para as pessoas? Então, sobre a questão do vocabulário, eu vou contar porque todo mundo chama atenção para isso, mas não é intencional. É porque realmente aconteceu uma época da minha vida que eu lia tudo, inclusive dicionário. E eu falo isso para as pessoas falam assim, Val, queria dar um tempo. Não, dicionário não. Eu falei, dicionário. Eu tinha um prazer, uma coisa assim, de pegar o dicionário dessa grossura, assim. E aí eu abria palavras aleatórias. E eu estudava pelo menos 3 palavras por dia. Por quê? Sei lá, porque eu gostava. Alguma coisa que me dava esse prazer. E aí eu me lembro de ler isso com alguma rotina e sempre falar sobre isso. E mais, ainda tinha uma outra coisa que eu fazia louca. Eu pegava essas palavras e tentava aplicá-las no meu dia a dia, para que elas pudessem ficar gravadas. Então, é provável que isso tenha dado certo. Total. Porque eu acho que hoje elas saem com naturalidade. Uhum. Mas sobre o lugar de defesa, né? Esse lugar de empoderamento também, né? De onde as palavras me tiraram. Para trás um pouco do Itabira, né? Assim, anterior à história que eu tenho com o Itabira, eu tenho uma história com um lugar chamado Taquarinha, que é também... Igualmente, assim, o Itabira é um lugar, né, de zona rural aqui do município, só que ele é muito pertinho aqui do centro. Eu vim do Itabira, por exemplo, para gravar agora, né? Para estar aqui com você agora. Sim. E aí é muito pertinho. Mas Taquarinha não era isso. Em Taquarinha, eu tinha uma distância muito maior, era um lugar mais difícil acesso ainda. E naquela época, a minha família é uma família que, assim, nunca nos faltou o necessário para viver. Sempre tivemos comida, bebida e uma casa. E um Fusca, 1973, que meu pai tem uma paixão por ele até hoje. Esse Fusca era o nosso meio de condução. E aí, para estudar, a gente tinha algumas dificuldades, porque a escola da Taquarinha até Cobiça, que era a primeira escolinha que eu deveria ter tido acesso, era muito longe e sozinha. Então, era uma criança... Meus pais tinham todo aquele medo de como é que essa criança vai estudar. Meu pai tinha que trabalhar, porque, lembra, era o suficiente, mas também era um pouco escasso. Então, a gente precisava se ajeitar. E o meu início na escola foi um pouco postergado. Então, eu, de fato, só botei os pés na escola aos 8 anos de idade. Foi a primeira vez que eu conheci uma escola. Só que antes disso, eu tive um pai que, apesar dessas questões todas de mobilidade, logística para chegar na escola, era um pai que lia para mim. Dentro da formação dele, que foi até a 4ª série, e a minha mãe até a 3ª série, foram 2 pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e aprofundar, mas que meu pai, um exímio leitor, lia para mim um livro chamado Meu Cãozinho Totó. Eu sabia aquela história quase de cor, e depois ele me mostrava quais eram as letras,
quais eram as palavras, ele me ensinava os números. E depois disso, a minha tia Niceia, professora também da rede municipal de ensino por décadas, assim. Ela falou, tia, pelo amor de Deus, aposenta. Ela falou, não, calma, não vou aposentar agora, não. Então, ela tinha cartilhas. Olha esse vocabulário. Tô falando que o vocabulário é riquíssimo, né? Tô falando de cartilhas, que hoje as crianças sabem nem o que é isso. Mas eram cartilhas que eram reaproveitadas. Então, quando as cartilhas não serviam mais para aquela série, para aquela turma, ela me dava. E aí, ela me dava, por exemplo, as mesmas tarefas que ela dava na escola para aquela turma dela, ela trazia para mim. Então, eu fui começando a ser alfabetizada em casa. Então, quando eu venho para a escola, eu já venho com um pouco dessa bagagem, eu já venho com um pouco dessa sede enlouquecedora de conhecer mais. Porque, de fato, eu me sentia, aos 8 anos, eu me sentia diferente, né? Eu era uma criança que estava começando na escola, que não tinha passado por nada daquilo que era tradicional, que precisava mostrar um melhor ali. Então, ou seja, a mulher em mim, a criança em mim, também precisava mostrar essa força. E aí vem a sua pontuação, que eu acho que é onde ela encontra essa acomodação na minha história, esse acolhimento. Que é, de fato, uma menina que precisava mostrar que, apesar de não ter ido para a escola antes, mas sabia minimamente o que eram as palavras, o que eram letras, o que eram números, e eu fui tentando me aplicar cada vez mais para que eu pudesse recuperar o que eu achava que era tempo perdido. Eu vou fazer só uma observação. Quantas coisas a gente acha que é tempo que perdeu, né? A gente não... eu, pelo menos, nessa construção social, a gente está sempre na correria achando que está no tempo errado. Ou que esse tempo não foi o tempo certo, ou porque eu tenho que correr para ser igual ao outro. Ou igual, né, a mulher, por exemplo, que é o padrão de beleza, ou que é o padrão de tudo. Mas, na verdade, não. Eu só estava no meu tempo, no meu momento, sendo quem eu podia ser, da melhor maneira que eu podia ser. Mas isso só veio depois, né? Depois de muito tempo. E esse amor, essa paixão que você tem desde nova pelas palavras, né, elas te ajudaram a ser a mulher que você é hoje. Eu acredito que a literatura para você é um lugar de se conhecer, de enfrentar o mundo, né? Mas também acredito que é um lugar de aconchego, de acolhimento, né? De chegar em casa no final do dia e ler alguma coisa para se satisfazer. Você se lembra do... Claro que o primeiro livro que leram para você contou, que é o Totó. Mas assim, quando você para pensar, esse livro aqui eu li, para mim foi um livro que marcou minha vida. Então, as leituras... Lá do início, né? As leituras que eu fiz lá no início, tinha um livro chamado Por Trás do Silêncio, que era um livro de poemas. Eu já tentei achar esse livro de todas as formas possíveis, eu não consigo recordar quem era o autor e eu não consigo saber como é que faz. Mas foi na biblioteca da escola. Eu tive acessos a livros nas bibliotecas da escola. Todas as escolas, na Biblioteca Pública Municipal, já peguei livro emprestado também. Enfim, o clássico de quem consegue minimamente ter acesso à biblioteca e se diverte. Então, eu me lembro que eu li coisas no início, Por Trás do Silêncio, era lindíssimo, poemas maravilhosos. Eu li Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Você imagina, nessa época eu devia ter o quê? Uns 15 anos, eu estava lendo Espumas Flutuantes. E era uma coisa que eu achava incrível, assim, sabe? E aquilo eu tenho hoje Espumas Flutuantes, que eu fiz questão de comprar. Falei, esse aqui o que eu consegui encontrar, eu fui comprando. Sim. Então, eu tenho na minha... Você tem um grande acervo de biblioteca em casa? Eu tenho uns 200 livros, 200 e poucos livros, mais ou menos. Porque o seu antigo chefe, né, Igney Mansur, tem 3 bibliotecas dentro de casa. Mansur, eu falo com ele que assim, é algo que é surreal. Tudo que você podia pedir para Mansur, falou, o que é que tem aqui, tem aqui. Inclusive, tem uma coisinha que ele me deu, que é um xodozinho da minha vida, que é de Newton Braga, é poesia e prosa. Eu tenho também. Esse livro... Inclusive, tenho ciúme desse livro. É ciumenta demais, eu sou desse livro. Porque é coisa que você só vai achar em sebo. É raridade. E é raridade. Então, assim, eu defendo aquele livro como se fosse um bebê. Então, eu carrego ele com muito carinho.
Eu tenho outros livros, né, de colegas escritoras aqui da cidade, inclusive a professora Luciane Carla tem um livro, quase que um manual de letramento antirracista, sabe? Uma coisa bonita de ver, que ela escreve com muita facilidade, um livro com uma escrita só você vai, uma leitura só você vai até o final. É muito boa. Eu li agora, mais recentemente, eu precisei fazer umas pesquisas, porque o que eu tenho feito de leitura mais recente é muito focado em pesquisas de história de Cachoeiro e histórias pontuais de algumas questões que eu quero, inclusive, me aprofundar. Então, eu li um livro recentemente, que é um livro que eu tenho lá, que é Horizontes Verticais, que fala sobre escaladas no Brasil. Então, ele trata algumas páginas, umas 20 páginas mais ou menos desse livro, dedicado ao Pico do Itabira. Olha. E tem uma foto dos meus avós nesse livro. O Jean-Pierre, o nome dele, o nome do autor, ele é um escalador de montanhas, desbravador, que lá nos idos de 1940, 50, ele conheceu meus avós que deram abrigo a ele para que ele pudesse fazer a escalada do Pico do Itabira. Assim, é uma parte... E como você descobriu isso? Igner Mansur. Ah, claro. E isso não foi de agora. O Igner, a gente já conversou sobre esse livro algumas vezes, ainda lá atrás. E aí, esse livro, ele veio para minha mão. E aí, eu, né, fazendo toda uma pesquisa. Porque Itabira, eu moro no Itabira hoje, né? Desde os 8 anos de idade que eu moro no Itabira. E, inclusive, vim para o Itabira para facilitar o meu ingresso na escola. Para estudar com essa tia professora. Então, eu tô lendo esse livro, terminei de ler, já li esses dias até, a gente fez uma reunião lá em casa, coloquei todos sentados, falei, vamos ouvir a nossa história. E comecei a ler. E foi muito bom, porque os meus avós, eles faziam essas acolhidas para vários alpinistas, porque essas pessoas vinham, porque o Pico do Itabira já foi considerado o pico mais difícil de escalar do país. Então, a gente tem uma história pregressa nisso. Né? A gente foi, então, assim, existe as vias ferratas, as formas técnicas como se fazia essas escaladas. É muito bacana. Muito bacana, é muito interessante. Legal. Então, isso foi uma das leituras mais recentes que eu fiz. E aí, eu pego, assim, Amanda, eu pego coisas variadas. Eu tenho, desde um Fabrício Carpinejar, que eu gosto dos textos dele, porque falam dessa coisa das emoções, dos sentimentos, isso me embala um pouco. Como eu falei, Luciene é uma pessoa que está na minha estante também. O livro que ela fez sobre a Santa Casa, também li recentemente, que é uma questão que é fundamental para você compreender um pouco a história. Ou seja, eu tenho focado um pouco mais nessa ideia das leituras históricas, que estão me trazendo um pouco mais de elementos para pesquisas que eu tenho feito. Mas o livro, por exemplo, de distração, ele sempre está por ali. O que eu chamo de livro de distração? Aquilo que que você não precisa ficar tão atento na leitura. Por exemplo, um Bauman. Um Bauman você tem que ler com atenção, porque o Amor Líquido, por exemplo, que eu li, eu tive que ler de novo, porque eu falei, caramba, que homem difícil. Aí voltava e lia de novo, e aquela coisa toda para você entender o que significa aquilo. Mas tem outros que eu leio que são só leituras... Aí você vai rir, por exemplo. Eu doei agora, recentemente, a minha coleção Crepúsculo. Já fui uma adolescente também. Mas só que na minha adolescência eu não li. E é válido, né? Quando a gente vai para dentro da sala de aula e quer incentivar o aluno a querer ser um bom leitor, né? Não adianta a gente também querer... já enfiar ele livros que ele não é aquilo que ele quer naquele momento, né? Exato. A gente precisa agregar algo que vai puxar a atenção dele para que no futuro ele consiga consumir todo tipo de literatura e seja um bom leitor, né? A gente falou sobre livros raros e tem 2 ou 3 semanas que eu preciso citar também, além do Igner, o Sávio Lopes, que também tem uma biblioteca gigantesca na cidade. E que ele tem um sebo agora, né? Eu falo que ele é chique, que ele tem filial de sebo. Ele tem um no Luz del Fuego e um na Casa Carmon. E ele chegou com um livro no sebo do Dedé Caiano, na capa de papel, que é um livro de poesia. E aí eu falei, não, esse livro é meu, vou comprar. Não tem tempo ruim, não. Porque eu preciso desse livro. Porque são livros raros, livros de escritores cachoeirenses que nunca foram valorizados, nunca foram compreendidos. Inclusive, mais da metade desses livros do Dedé Caiano hoje fazem parte do Rio Itapemirim. Porque eu não sei se você sabe a história. No dia que ele foi lançar o livro, no bar, na frente ali da padaria Top, ele lançou todos os livros dentro do rio. Ele falou, hoje eu vou lançar meu livro. E começou a lançar o livro
dentro do Rio Itapemirim. Então, Olha, Dedé. são poucas mesmo as edições, né, que tem desses livros. Então, eu falei, não vou ficar sem essa raridade. E uma outra coisa que eu ia falar, que é muito, muito parecido, né? Eu não sou escritora, eu não me considero escritora. Não trabalho, né, com escrita. Eu produzi o livreto e produzo qualquer tipo de produto do Secreta Luz, porque, primeiramente, eu sou produtora. Segundo, eu acredito no potencial de todas as mulheres. Eu acho que dá pra gente trazer aí diversas áreas pro Secreta Luz, que vai brilhar de todas as formas. Mas quando eu tinha uns 3 anos de idade, minha avó, ela me ensinava a ler e escrever com 3 anos de idade, dentro de casa. E eu aprendi a ler e escrever muito rápido. E ela, depois que eu aprendi a ler e escrever, ela ficava todo dia, depois do almoço, me dando caderno de caligrafia para a minha letra ficar bonita. Então, querendo ou não, eu tenho também uma história com a palavra, com a escrita, né? Isso se transformou de uma outra forma para mim. A gente até brinca, né? Que quando eu escrevo é quase uma psicografia. Porque eu escrevo muito com a emoção, com o que eu tô vivendo ali naquele momento. Não adianta me forçar a fazer uma coisa técnica que não vai sair. Por isso que eu falo que eu não sou muito da área literária na questão profissional e técnica de ser, né? Não é o meu lugar. E também a minha paixão por dramaturgia, né? Eu trabalho com teatro há muitos anos. E aí é a minha forma de eu me apaixonar por leitura. Porque eu não conseguia me apaixonar por leitura. E é a partir do momento que, com 7 anos de idade, eu conheço a dramaturgia, o teatro e a arte de interpretar e vejo que dentro de uma leitura também pode ter conversas super bem entonadas e ali ter um mundo de diálogos, aí eu fico apaixonada. E aí a dramaturgia me trouxe essa vontade de sempre saber, de entender e tudo isso. Eu acredito que tenha um gênero que você também se identifica mais. E queria saber qual é o gênero que você se identifica. Menina, eu adoro as crônicas. Adoro crônica. Não é à toa que eu gosto de escrever crônica. Eu acho que a crônica é uma leveza tão gostosa. É uma leveza do simples. Então, por exemplo, é você transformar um momento muito rápido que acontece e aí você transforma aquilo numa história, numa narrativa que vai te cativando. E aí, às vezes ela te leva para outros horizontes. Então, assim, quando você tem uma boa crônica, e aí não importa, assim, sendo uma boa crônica, eu tô mergulhada nela. Eu acho que faz esse sentido, esse arremate. E aí eu comecei a pensar, falei, realmente, eu vejo uma borboleta amarela, eu me lembro de quem? Do nosso Rubem Braga. Não tem como não lembrar. Mas eu também olho esses dias, eu tô para escrever uma que inclusive tá aqui. Você fala assim, mas como? Não, tá aqui, tô preparando para escrever, porque eu preciso compartilhar uma experiência que foi a das mais simples que eu já vivi, mas que me tocou muito. E eu vou trazer isso em texto. Mas o Rubem Braga fazia isso como ninguém, né? Como ninguém. Ele contava um atravessar de rua numa crônica como se fosse um evento meteórico. É isso aí. Sabe? Uma turbulência de um avião, como se fosse uma narrativa super romantizada e até erotizada. É muito louco, assim. O dom de escrever e a técnica que o Rubem Braga tinha. Ali por exemplo, o degrau tá bem lá em cima, assim, né? Difícil. Mas é muito bonito ver isso. É muito bonito você pegar esse momento que a gente está vivendo aqui e transformar isso em leveza no texto. E quando você termina de ler, você fala assim, acabou. Porque dá uma coisa, assim, gostosa de falar, nossa, que coisa boa. Então, eu gosto muito de crônica. Eu gosto muito de olhar os detalhes do dia a dia. Então, um final de tarde no Itabira, ou as folhas que vão correndo pela Praça Jerônimo Monteiro. Enfim, eu tenho textos, um dos últimos também, eu estava passando pela rua 25 de março, e eu estava caminhando, voltando da academia, e aí eu olhei para o lado, aí eu vi a Casa dos Braga, e eu comecei a pensar sobre muitas coisas. Enfim, eu acho que isso é cativante, porque lembra que eu disse que o texto é um lugar, para o papel, para mim, é um lugar sabe, de oportunidade, de acolhimento, de aconchego. E às vezes é esse lugar que eu estou procurando. Nessa correria do dia a dia, na loucura que a gente vive. É esse lugar que eu quero estar. Isso é um ponto muito interessante que você tocou, porque eu já escrevi muito mais numa época que minhas tarefas do dia a dia eram bem menores, né? Adolescente, né? Ou com 18 anos, que você ainda tá ali galgando, né, uma entrada no mercado de trabalho, ou para a faculdade, ou entre outras coisas. E ali me vinha uma inspiração muito maior do ócio, né?
E a gente sabe que o artista, o escritor, ele também precisa desse ócio criativo. O capitalismo, né, e essa correria louca que a gente tem que render, tem que existir, coexistir junto com essa loucura que é ganhar dinheiro, pagar as contas e tá ali sempre nessa roda que gira e não para, né? Então eu fico muito intrigada com ainda fervilhar ideias dentro de você. E de diversos outros escritores que trabalham com escrita diariamente, tendo que dar conta de tudo isso. E principalmente nós que somos mulheres, né? Porque se a gente fala que o indivíduo na sociedade já tem que dar conta de muita coisa, a mulher, muito mais ainda, nessa sociedade machista, que joga tudo em cima da gente de responsabilidade de cuidar do outro, de cuidar da casa, né? Que a gente já tá careca de saber que isso é uma responsabilidade de todos os indivíduos, né? Mas que, infelizmente, ainda é jogado em cima da gente. Então, eu queria saber, você, como mulher que escreve diariamente ou cotidianamente, como é essa situação, assim, de se ver nessa loucura do dia a dia, de, às vezes, não ter esse ócio criativo e ter que... Ou não sei se tem que produzir, né? Porque tem gente que tem que produzir direto. Você tá mais num lugar de inspiração também. Mas como é trazer isso tudo pro papel, lidando com tudo isso? Quando eu tinha o meu comprometimento semanal com o jornal, isso acontecia, eu tinha realmente que eu passava durante a semana já me preparando para o texto da semana seguinte. Então, era de fato um exercício, era um dever. Era o fazer dever. É bom, é satisfatório, mas ele tinha uma responsabilidade, o comprometimento, porque realmente isso são elementos da minha personalidade. Eu gosto de coisas compromissadas, comprometidas, responsáveis. Então, eu me colocava nesse lugar de eu preciso dar conta de ter um bom texto. E nem sempre era assim. Pelo menos eu me julgava não ter escrito o melhor texto que eu podia ter feito. Justamente porque eu estava nesse lugar do tenho que fazer, porque assumi esse compromisso, essa responsabilidade. Hoje em dia, como eu consigo trabalhar, né? Eu trabalho com muitas coisas, você conhece a minha rotina, a minha jornada, mas hoje os textos estão, para mim, num lugar onde eu descanso. Então, o texto, a crônica, aquilo que eu vou idealizando no meu dia a dia, eu trabalho isso como um lugar de descansar, é onde, de fato, me dá prazer. Eu consigo finalizar um texto, uma crônica, por exemplo, e terminar de ler, e aí aquilo dá aquela sensação gostosa, assim, de... Ai, que bom que eu fiz isso. E, assim, parece uma coisa meio narcísica, mas não é. É a satisfação mesmo. É uma coisinha gostosa que me dá. Então, eu não tenho aquela obrigação que eu me impunha quando eu assumi o compromisso. E aí, eu fico imaginando que as mulheres que, de fato, têm essa jornada, que precisam dar conta de um tudo... É maldoso até, cruel que a sociedade nos faz, sabe? Viver e experienciar. É cruel você ter que ser responsável pela casa, pelo marido, pelo filho, pelo trabalho. E aí você achar que tem que dar conta de outras 1000 coisas. E essa mulher pagar essas contas, que elas vivem, boletos que aparecem o tempo todo, a gente sabe disso. Então, é um lugar que é até um pouco cruel para a mulher, sabe? Essa cobrança exacerbada. E eu tô falando dessa mulher que tá produzindo tudo ao mesmo tempo e enlouquecendo, porque ela já não sabe mais o que fazer para dar conta de tudo. E aí, sempre que eu ouço a frase do tipo, mas o seu marido não te ajuda? Me dá uma sensação ruim isso, sabe? Porque eu falo, a gente ajuda em quê? Esse indivíduo mora nesta residência. Vai ajudar em quê? Tem a obrigação de fazer, né? E assim, a sociedade continua nos colocando nessa posição. Mas isso também, Amanda, é ainda estrutural. A gente fala muito do que é estrutural nessa sociedade. Então, essa ideia de que a mulher precisa ser robótica está muito ainda, ela está muito incrustada no que a gente está vivenciando hoje. Então, eu vejo posicionamentos de gerações, né? Eu tenho a geração da minha mãe, eu tenho a minha própria geração, porque eu faço, né, esse ano, são 40 anos de história, né? Você imagina, então, a minha mãe com seus 70 e tantos, a Valquíria com seus 40, mas também tem, a gente está aqui no Centro de Referência das Juventudes, então eu vejo as jovens de 15, 13,
17 anos. Então, eu consigo mais ou menos acompanhar esse movimento e olha, são movimentos extremos. Extremos. Mas todas elas parecem se alinhavar em algum momento por essa obrigação social que a gente ainda está tentando cortar esse cordão umbilical e a gente não conseguiu ainda. Perfeito. A gente já vai finalizando e aí eu queria muito que a gente dissertasse sobre as escritoras cachoeirenses, né? A gente tem muitas mulheres em Cachoeiro que escrevem muito bem, né? Você é uma delas. Mas a gente tem, como você citou, a Luciene, a gente tem a Olivia, a gente tem... Dandara, né? Tem muitas mulheres que escrevem, que têm seus... A gente tem as meninas que escreveram aqui no livro, né? Tem Tamires, tem a própria Tati, que escreve também, não tá... Ela tem uma participação no livro voluntária, mas ela não tá no projeto em si. A gente tem a Brenda Perim, que hoje escreve dramaturgia como ninguém, né? A gente tem a Madu, a Maria Eduarda Cândido, que também foi contemplada pelo concurso, que é uma garota jovem que está escrevendo muito bem. O texto dela é incrível aqui no livreto, vale muito a pena vocês conferirem. Se acabar os exemplares, lá na Casa Carmou tem um exemplar à disposição na nossa mini biblioteca. Senta lá, toma um cafezinho e faz a leitura do livro. É bem rápido, você vai acabar bem rapidinho. Tem crônicas, tem diversos gêneros que você vai se amarrar para ler um pouco sobre o que cada uma quer falar. E nem sempre a gente quer falar sobre todos esses pesos que colocam pra gente através da estrutura que você citou. Isso é muito importante, né? Deixar a mulher livre para ela escrever, não só sobre isso que a gente carrega, mas sobre diversas outras coisas. E aí eu queria saber de você o quanto você consome essas mulheres. E também queria que você trouxesse uma mensagem para meninas, mulheres que têm muita vontade de começar a escrever, que não acreditam nesse potencial e que super podem, né, trazer esse novo formato para a vida delas. Eu acho que é uma coisa a que se dizer. Eu entrei numa esfera atualmente que é um lugar de privilégio. Eu me considero um lugar de privilégio porque essas mulheres que hoje escrevem na sociedade cachoeirense, eu consigo ter acesso a elas com facilidade. Seja porque eu conheço a Amanda da Casa Carmou, seja porque eu tenho acesso à internet muito facilitado. Então, os textos dessas mulheres, especialmente aqueles que são publicados em periódicos ou estão na internet, eles vêm literalmente na palma da mão. Então, é fácil consumir, né? As escritoras que estão comigo, as minhas confreiras da Academia Cachoeirense de Letras, é fácil ler os textos delas, porque estão sempre circulando. E agora tem um outro lugar de mulheres que escreve, mas que ainda continuam no anonimato. Essas eu não sei quem são. E eu acho que o Secreta Luz é, de fato, essa semente que visa trazer e descortinar essas autoras cachoeirenses. Então, aqui, por exemplo, de novo, nesse CRJ, aqui no Világio, no Zumbi, tem meninas escrevendo, tem mulheres que realmente têm o que dizer. A gente tem um exemplar aqui de uma moça, enfim, não vou dizer porque ela colocou o codinome dela, eu já ia falar o nome dela, acho que não é o momento. Mas ela escreve, e ela, assim, escreve e expõe sentimentos de uma forma muito brilhante. E, assim, essa menina, ela não está sendo tão visibilizada. E isso eu acho que é a grande questão e é o que esse projeto busca fazer. É pegar essas meninas que estão buscando o seu lugar e colocá-las para um ponto de visibilidade dentro da literatura cachoeirense. Então, se eu consumo as nossas escritoras, sim, porque é muito fácil. Essas que a gente conhece, está muito fácil. Mas eu queria muito que a gente fizesse outras serem conhecidas cada vez mais. Especialmente as meninas, né, as jovens, adolescentes, essas que estão tendo tanta coisa para dizer, mas que às vezes por serem jovens são pouco reconhecidas, né, porque são tidas em um lugar de imaturidade, de infantilidade. Muito pelo contrário, são meninas incríveis que estão trazendo trajetórias que, apesar de curtas em idade, mas têm muita de bagagem, de experiência. Então, o que eu deixo de incentivo é continuar escrevendo. Continuar encontrando no papel, na caneta, porque eu escrevia, né, na caneta, não é essa coisa do digitar. A letrinha está lá. Depois que a gente digita muito, mas seja com qual mecanismo for, fazer com que essa escrita seja uma escrita que vá ao encontro do teu anseio. Que ele não seja um dever agora, que seja uma satisfação, um desabafo, mas que continue acontecendo. Ler e escrever não sai de moda.
Perfeito. Quero agradecer sua presença. É muito bom estar sempre conversando com você, com todas as outras mulheres que vão participar do podcast. Esse é só o primeiro e que vão vir muitos outros, né? São 6 episódios, então acompanhem, porque tá imperdível. Obrigada, Val. Não, só agradecer. Obrigada por tudo. Por ser minha amiga, por me dar a oportunidade. Obrigada. Tamo junto sempre. Amém.